Começar lá de trás, falar um pouquinho dessa realidade do futebol pré-SAF. Um futebol brasileiro administrado por cartolas, por dirigentes, muitas vezes sem muito profissionalismo. O que mudou no balanço dos clubes e na contabilidade dos clubes nesses 20 anos da obrigatoriedade de publicação dos balanços dos clubes, que eram sociais e muitos agora são clubes empresas, e temos até casos de clubes limitados também no futebol brasileiro? É verdade. A questão é que nós estamos sempre atrasados em relação ao que aconteceu no futebol europeu. O futebol europeu, década de 90, já iniciou esse processo e consolidou no modelo de clubes e empresa. Claro que nós temos essas exceções, caso de Barcelona e Real Madrid, mas o grosso dos grandes clubes europeus, dos mais importantes mercados, são todos companhias ou SA ou limitada. No caso do Brasil, nós tivemos uma evolução, primeiramente, com a lei de moralização de 2003, e depois foram surgindo novos impulsos, como foi o caso do Profut, Time Mania, depois do Profut e agora recentemente com a SAF. Então esses marcos legais nunca conseguiram atrair investimento. Então nós tivemos uma melhora dos balanços de um lado, mas seguia nesse modelo político, nesse modelo associativo, igual do Barcelona, vamos dizer assim. E aí com a mudança para a SAF, que foi impulsionada pela crise da pandemia, então é um legado pandêmico que clubes em situação muito dramática foram os primeiros a serem vendidos, o caso do Cruzeiro, que estava muito mal, Botafogo, Vasco da Gama, e aí foram surgindo novos exemplos. E o exemplo mais recente, que é o caso do Fortaleza, que vira SAF, para captar investidor, não para vender a totalidade da administração. Então é um modelo que me parece interessante, mas tem outros modelos, como o caso do Curitiba, que já foi vendido também, o Atlético Mineiro, que virou SAF. Então tem vários novos modelos empresariais, o que é muito bom para adequar o modelo brasileiro ao que está acontecendo de mais moderno na Europa. Daqui a pouco a gente passa por todos esses casos, mas voltando para o passado, dá para acreditar naquilo que a gente via no balanço dos clubes? Eram balanços de verdade ou eram peças de ficção? Muitos ainda são peças de ficção. E até no nosso estudo a gente coloca que talvez as dívidas sejam maiores e o valor líquido do valuation descontado das dívidas não seja aquele que está apresentado. Por quê? Vamos pegar o caso do Corinthians, que é notório. Ele tem uma dívida lá no balanço de 2022 de 910 milhões. Todos sabem que é muito maior, não pelo estádio, pela própria dívida do clube social. Então a gente não tem essa noção. Então o Corinthians pode valer menos do que vale em função disso. Por outro lado, muitos clubes têm registrado dívidas para poder adquirir, por exemplo, o CND. Então, quando você entra, né, por exemplo, com o pedido de CND, você tem que registrar no seu balanço as dívidas, especialmente as fiscais, que estão, nesse momento, negociadas no Profut. Então, essas mudanças legislativas têm ajudado, mas, na minha opinião, a transparência não vem pela legislação, vem pelo propósito do clube em abrir mais as suas contas, em ser mais transparente com o seu torcedor, mas principalmente que os números representem a verdade e não um número de ficção que a cada ano muda por novas reapresentações de balanço. Você usou uma palavra importante para a vida, para o mundo, para os negócios, que é a palavra transparência. O futebol brasileiro é transparente. Quando você pega esse acúmulo de 20 anos de análises dos balanços dos clubes do Brasil, temos clubes transparentes no Brasil? Temos o maior mercado em termos de transparência de clubes da América Latina. Não há no mundo, abaixo do Equador, vamos dizer assim, nenhum mercado que transmita mais segurança hoje em termos de transparência, mas são números feios. Né? Nem todos os clubes estão numa situação muito equilibrada. Então, o que eu brinco, que pelo menos os números apareceram, mas não são números bonitos. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o balanço do Boca Juniors, faturamos mais, mas devemos muito mais. Então, me assusta um pouco que essa transparência também traz uma situação bastante problemática desses clubes, ao ponto de ter sido criada uma lei cuja função também é abater as dívidas dos clubes centenários em suas dívidas. Então, isso não é fácil para o investidor. Ele sabe que lá 80% da receita é da SAF, mas 20% vai ser para pagar dívidas antigas, o que também carrega um certo peso nessa nova administração. Amir, quando você diz que abaixo da linha do Equador a situação do Brasil é melhor, a gente pode olhar pelo lado cheio do copo ou pelo lado do copo mais vazio, aquele copo que está na metade. Porque muitas vezes não é muita vantagem se ganhar dos vizinhos que a gente tem aqui na América Latina. Quando se compara com a América Latina, estamos melhores. Mas e quando se compara com o resto do mundo? Quando se compara com o esporte americano? Quando se compara com o esporte europeu? Qual a comparação possível de fazer sobre a transparência e a realidade das contas do futebol do Brasil com o que acontece, digamos assim, no mundo desenvolvido do esporte, Europa e América do Norte?
A grande questão é que a Europa começou antes, então tem uma cultura de sociedade anônima e de empresa muito mais estabelecida, ainda que a UEFA seja uma confederação. Mas ela administra e ela exige, né, dos clubes participantes das suas competições uma série de prerrogativas, não apenas na gestão financeira, mas em outros aspectos, como a questão da sustentabilidade, a questão da diversidade. Então vem evoluindo muito rápido, nós estamos muito atrasados. Os balanços dos clubes são publicados, não quer dizer que tenham qualidade. Muitos balanços, por exemplo, estão aquém de uma crítica. Isso não acontece na Europa. Os balanços seguem uma rígida norma contábil. Então, nós temos que evoluir muito. Não dá para comparar mesmo com a Argentina, Chile, Peru. Nós temos que olhar realmente para mercados mais desenvolvidos, como é o mercado europeu, e olhando friamente para as nossas entidades de administração do desporto, especialmente Conmebol e Confederação Brasileira de Futebol, que estão muito aquém ainda do que a UEFA está fazendo. Então não adianta só ter o balanço e não ter um fair play financeiro, não ter um controle efetivo de gastos, saber de onde vem o recurso, a sustentabilidade financeira do negócio. Então eu vejo que os europeus estão muito na nossa frente, não só porque faturam mais, mas porque estão numa organização institucional muito melhor, ainda que com sheiks e magnatas do petróleo injetando muitos recursos, mas não estão devendo impostos, não estão devendo salários, eles estão aumentando a dívida que tem com seus clubes.